Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. É, Adiante com o meu projeto da Escola de Filosofia, tenho hoje gostaria de fazer a proposta para vocês. Eu gostaria de falar sobre um texto clássico de Nietzsche, com o objetivo de encerrar Nietzsche de uma vez por todas, falando sobre a genealogia da moral. A genealogia da moral é um texto clássico, é um dos textos principais de Nietzsche. É um texto pequeno, mas é um texto, pequeno. Tem lá suas 100 páginas, 150, e depende muito do formato do livro, mas é um texto recheado de informações. É um texto muito condensado, é um texto que, se você quiser perder tempo nele, no bom sentido da palavra, da expressão, você vai conseguir. Então, minha proposta é falar sobre esse texto, a genealogia da moral. Antes de começar a aula, eu esclareço o seguinte. Seria interessante que você, antes de assistir essa aula de hoje, assistisse a outra aula que eu dei sobre Nietzsche, que é o Crepúsculo dos Ídolos. Seria interessante você assistir aquela aula, porque naquela aula eu introduzo alguns temas que nesta aula eu já não vou abordar com tanta minúcia, porque eu já falei naquela aula, não teria sentido nenhum. Nesta aula, eu quero aprofundar alguns conceitos centrais de Nietzsche, mas para isso eu vou pressupor que você já tem o domínio de outros conceitos que eu já expliquei na aula sobre o Crepúsculo dos Ídolos. Então, se por acaso você está vendo essa aula pela primeira vez, eu sugiro, sempre uma sugestão, porque cada um faz o que bem entender, eu sugiro que você assista primeiro as aulas sobre o Crepúsculo dos Ídolos. No mínimo, a primeira aula. No mínimo, a primeira aula é necessária. A da vontade de poder. Tá? É isso. Mais uma coisa. Essa aula que eu vou dar aqui, ela não é para iniciantes. Ela não é para pessoas que estão iniciando no mundo da filosofia ou até mesmo do conhecimento. Eu espero que vocês entendam que essa aula ela vai me obrigar a um ritmo que talvez não seja o ritmo ideal da internet. Você sabe que na internet parece que a regra é falar alucinadamente, assim, de modo que as pessoas quase não consigam acompanhar o que você esteja dizendo. Bom, não é o que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou tentar seguir o meu ritmo e o ritmo que a exposição aqui exige. Então eu espero que você compreenda isso. Tá? Certo. Vamos aos temas da aula de hoje para que você possa definir se você vai assistir ou não. Basicamente, a genealogia da moral eu vou dividir em 3 aulas. É o que eu estou planejando. E as aulas eu vou dividir pela divisão do próprio autor. Quer dizer, o autor, a genealogia da moral, divide-se em 3 teses que o autor separa o livro A Genealogia da Moral em 3 teses. Primeira tese, segunda tese, terceira tese. A primeira tese fala sobre o surgimento dos
conceitos morais de bondade e maldade ou ruindade. A segunda tese fala sobre o surgimento da má consciência. A terceira tese fala sobre os ideais ascéticos. Eu vou respeitar essa divisão. Então hoje, o que eu pretendo fazer com vocês é narrar o surgimento do conceito de bem, ou de bom, de bondade, o conceito moral, procurando mostrar como esse conceito é invertido no meio da história. Tá? Então é assim. Funciona assim. O que exatamente é genealogia da moral? O que diabos significa esse título? A genealogia da moral, ela parte de uma visão assim curiosa e bastante interessante. No Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche denuncia o que ele chama de egipcismo dos filósofos. Lá, ele diz que esse egipcismo é a vontade que os filósofos historicamente tiveram de transformar os conceitos em múmias. Quando Nietzsche fala em egipcismo, ele não está falando de uma tradição do Egito, ele está fazendo uma analogia com a mumificação egípcia. O que ele está dizendo é que os filósofos, ao longo da história, adoraram a ideia de mumificar os conceitos. Quer dizer, para pensar um pouco. O que é uma mumificação? A mumificação é pegar alguma coisa morta e realizar ali um processo de modo que aquela coisa não mude de forma, de modo que aquela coisa fique imutável, fique eternamente do mesmo jeito, não se deteriore ou simplesmente não mude. Isso é a mumificação, não é? O cara pega um corpo, faz lá um processo qualquer, enrola nas faixas e o objetivo dele é preservar aquele corpo o máximo que ele puder, tornando aquele corpo eterno. Nietzsche observa que essa é a mesma tendência dos filósofos, ou seja, os filósofos sempre quiseram enxergar os conceitos como coisas eternas, imutáveis, como múmias, na verdade, como coisas engessadas, como coisas que não mudam. Então, quando Nietzsche fala sobre a genealogia da moral, o que é o exame da genealogia? É o exame da gênese, é o exame do surgimento, é o exame do desenvolvimento. Então Nietzsche aqui está dizendo o seguinte, olha aqui, gente, a moral não é algo inerente ao homem. A moral não é um dado inato, imutável do homem. A moral não pertence ao homem sempre. A moral é algo que foi desenvolvida. A moral é algo que muda. Quer dizer, o exame da genealogia devolve a moral aos conceitos morais
a sua história. Porque os filósofos, até Nietzsche, teimaram em enxergar nos conceitos morais a ausência de história. Como se os conceitos não mudassem nunca. Nietzsche está dizendo que os conceitos morais têm uma história. E o exame da genealogia da moral é o exame da genealogia não só dos conceitos, mas do que, afinal de contas, é essa moral? O que é essa moral no ser humano? Certo? Então, quando Nietzsche vai debruçar-se sobre a moral, para explicar para vocês, vamos pegar, por exemplo, a definição de Lucy Ferry. Lucy Ferry fala que moral é a decisão sobre a melhor maneira de viver que nós tomamos. É a decisão sobre a melhor maneira de viver. Quer dizer, nós vivemos, a vida nos impõe escolhas, e essas escolhas, nós temos que decidir. E essa decisão se chama moral. Então a constatação é que para decidir, nós usamos valores. E o que são valores? São instrumentos para a decisão. Então, por exemplo, valor, confiança. Eu estou andando na rua à noite e tem um cara vindo ao meu encontro. Eu posso continuar na mesma toada ou eu posso atravessar a rua. O que eu vou decidir? Depende qual valor eu vou usar. Se eu usar o valor confiança, confiar, eu sigo na mesma toada, confiando que o cara não é nenhum bandido, nenhum canalha, não vai me fazer nada, etc. Eu posso usar também o valor da desconfiança, e aí eu atravesso a rua. Então perceba, a moral é a decisão sobre a vida. E a decisão sobre a vida exige valores. O que Nietzsche está buscando? O que Nietzsche constata? É que a filosofia, de uma forma religiosa, mágica, considerou alguns valores como bons em si mesmo. Como, por exemplo, a verdade, o bem, o altruísmo. O que Nietzsche questiona é o seguinte: da onde que veio a ideia de que a verdade é melhor do que a mentira? Verdade melhor que a mentira. De onde veio essa ideia? De onde veio a ideia de que ser altruísta é melhor do que ser egoísta? De onde veio a ideia de que o bem é melhor do que o mal? De onde veio a ideia de que o útil é melhor do que o inútil? Perceberam? Então o que Nietzsche está alertando é que por trás dos valores existe aquilo que ele vai chamar de valor dos valores. Ou seja, os valores que nós usamos para definir a vida, para decidir a vida, eles mesmos têm um valor.
uma espécie de crença na sua superioridade. A pergunta é: da onde veio esse valor? Quem é que definiu isso? Então perceba, a tese de Nietzsche é a seguinte: a moral ela não comporta coisas em si, porque a moral é sempre moral de alguém. Então a pergunta que Nietzsche começa a se fazer é a seguinte: quem é o homem que diz que o altruísmo é melhor do que o egoísmo? Quem é o homem que diz que o útil é melhor do que o inútil? Quem é o homem que diz que a verdade é melhor do que a mentira? A pergunta sobre quem é uma pergunta simbólica, porque é a constatação do seguinte: olha, por trás dos valores que as pessoas pregam, existem pessoas que pregam. Pessoas de carne e osso. Pessoas que querem coisas. O que querem as pessoas que pregam os valores? Então, a genealogia da moral é o exame do valor que os valores têm. E o valor que os valores têm remete sempre a alguém que define esses valores. A alguém que tem interesse que alguns valores sejam mais valiosos que outros. Por detrás de todo o valor existem os interesses de quem avalia. E o que é interesses? É o corpo. É a fisiologia. É o estado corporal. Então a nossa conclusão dessa introdução é a seguinte: a moral para Nietzsche é o sintoma. A moral para Nietzsche é um sintoma. Sintoma do quê? É um sintoma de força vital ou é um sintoma de fraqueza vital? Eu vou narrar a história da construção desses conceitos. A moral é um sintoma. Para usar a linguagem, por exemplo, de Kant, a moral é um fenômeno. A moral é uma espécie de expressão de algo anterior. A moral é o sintoma de uma força vital ou de uma fraqueza vital. Não se preocupem se vocês não entenderem agora. Não tem importância. Mas vamos contar essa história. No fundo,
o que existiu na história da humanidade foi uma moral dos fortes, dos senhores, e uma moral dos fracos, dos escravos. Então, a partir de agora, nós vamos passar a examinar estes dois pontos. Vamos, na verdade, passar a construir a história deste conceito. Então, agora, gente, o meu objetivo aqui é narrar a história da construção do conceito de bondade. O que é o bom? Como é que eu organizei isso? Nós vamos fazer assim. A primeira coisa que eu quero que você perceba, vamos bem do básico, nem Nietzsche falou sobre isso, mas vamos partir daqui para que a gente possa entender. Imagine o seguinte, a primeira coisa que você tem que imaginar é que o homem é um animal, correto? É um animal. E é um animal que está na natureza. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe o seguinte. Peguemos, por exemplo, 100 leões. Se a gente olhar para os 100, a gente vai perceber que eles não são iguais. A gente vai perceber que alguns leões são mais fortes do que outros. E mais fortes significa mais fisiologicamente, corporalmente, instintivamente, mais capacitados para viver na natureza. É a história, por exemplo, da girafa que tem o pescoço perfeito para pegar o alimento. Se você pegar 100 leões, você vai perceber que existem leões mais adaptados, mais preparados pelas próprias condições naturais a sobreviver e se apoderar do resto da natureza que outros. Tal como os leões, os homens também são assim. Os homens não são um grupo homogêneo. Entre os homens, também há homens melhores do que outros. Certo? Ora, isso faz com que quando esses homens resolvem lutar entre si pelas partes do mundo, então digamos, lutar entre si pelas fêmeas, ou lutar entre si por uma gazela, né, que eles vão caçar. O que acontece é que aquele mais forte fisiologicamente
vai vencer a luta contra o mais fraco. Então, a conclusão aqui é que acaba nascendo duas, entre aspas, castas na sociedade humana. A casta dos superiores, a que nós vamos chamar de aristocratas, e a casta dos inferiores, que nós vamos chamar de escravos. E os superiores, por serem mais fortes, subjugam os inferiores. Bom, quando isso acontece, os seres superiores passam a emitir juízos sobre a vida. E esses juízos passam a se impor sobre os subjugados. Pois bem, o primeiro passo de Nietzsche está aqui, porque o conceito de bom, o que é bom? O que é bom? O conceito de bom nasce ainda na pré-história como o juízo do mais forte. Esse é o primeiro degrau de Nietzsche. O conceito de bom, o que é o bom? É o juízo do forte sobre os seus atos. Então é assim. O forte, fisiologicamente, ele age. E ele próprio bate no peito e diz: os meus atos são bons. Então o forte é um criador de valores. Ele cria os valores. Ele define o que é o bom. E o bom são os seus próprios atos e valores. São seus próprios atos, na verdade. Então ele define o bom de acordo com ele mesmo. O que é o bom? É o que eu faço. É o modo como eu ajo. É o modo como eu sou. Certo? Então veja. O forte, esta casta superior, esta aristocracia, tem uma característica. Ela é o direito dos distintos, dos diferentes. Ela vive não para afirmar a igualdade
a humanidade, o humanismo entre todos os homens. Não. Ela vive para afirmar a sua distinção em relação ao resto. Nós somos os aristocratas, nós somos os dominantes, e o que não for bom, ou seja, o que não for nós, é o resto. Então veja, aqui existem dois dados que nós temos que analisar. O primeiro dado, a aristocracia define os valores a partir dela. A partir dela. A partir dos seus atos. A partir do seu corpo. A partir da sua natureza. A partir da sua ação. Ela diz sim a si mesmo. Ela diz sim, eu sou bom. Sim, eu sou a fodona do pedaço. Esse é o primeiro. O segundo é que existe uma questão sutil aí que vocês não podem deixar escapar. É que a palavra bom é atributo. É adjetivo. Ué, e daí, professor? Você imagina o seguinte, você fala assim: o carro é bom. Então, o bom é adjetivo do carro. O bom é atributo do carro. Então, o que tem de interessante nisso? Quando a aristocracia fala sobre o bom, ou seja, ela cria valores, ela cria o valor do bom, ela está deixando claro o seguinte: a palavra é bom, porque o bom é um atributo. E o bom é o atributo do quê? De um substantivo. E quem é o substantivo? Ela mesma. Eu sou o bom. Eu sou o bom. Entenderam? O bom é um atributo do eu. E o que é o eu? É a minha natureza fisiológica. É a minha superioridade natural mesmo. Tá certo? Pois bem, vamos avançando. Vamos examinar então quais os valores estão ligados a essa ideia de bondade aristocrata. Veja, quando os aristocratas dizem eu sou bom, os aristocratas estão se afirmando, correto? Quando eles estão se afirmando, o que eles afirmam? Quais as características eles exaltam? A primeira característica que eles exaltam é a disputa. Por quê? Vocês lembram que eles se tornaram os fortes justamente porque lutaram contra os outros e fizeram prevalecer a sua força, a sua melhor adaptação ao meio, a sua força, a sua maior capacidade fisiológica e corporal. Então, o primeiro valor afirmado pela aristocracia é a luta, a guerra. A guerra. Os aristocratas gostam da guerra. Por quê? Porque são fortes, eles se dão bem na guerra. Eles sabem lutar. Eles são vencedores. Depois, os aristocratas são amantes da aventura e da ação. Porque, é claro, são eles os seres ativos, os seres da ação, os seres da aventura, os seres da conquista, os seres da busca. Eles são o contrário daquele cagão que
tem aí por aí? Os aristocratas são os caras que vão atrás do que querem, são os nobres. Eles conquistam. São os conquistadores. São os subjugadores. São os fazedores de escravos. A natureza aristocrata é assim. Ela quer algo, ela vai lá e busca. Não tem essa de ficar esperando alguma coisa acontecer. Ela vai lá e busca o que quer. São seres ativos. Os aristocratas exaltam a beleza. A beleza. E atribuem-se a beleza. Eu sou o belo. O belo sou eu. Eu sou o belo. Eles não abrem mão do direito de nomear, do direito de dizer o que as coisas são e do direito de dizer de acordo com os seus interesses. Agora, esse ponto é central. Existe uma característica mais importante na aristocracia. Esse ponto é fundamental, gente. Preste atenção agora. Os aristocratas são aqueles que podem fazer explodir para fora os seus instintos. Eu vou repetir e explicar. Os aristocratas, acima de tudo, são aqueles que podem fazer explodir, externalizar, expressar os seus instintos. A característica da aristocracia, do forte, do senhor, é essa. O senhor é aquele que põe para fora o que está sentindo, o que está desejando, os seus instintos. A coisa é assim. O ser humano tem instintos. E esses instintos não podem ser anulados, cancelados. Não existe nenhum botão no ser humano de desligar os instintos. Para algum lugar os instintos têm que ir. Quem são os aristocratas? São aqueles que podem expressar seus instintos, externar seus instintos. Por quê? Porque são os fortes. Quem vai limitá-los? Não há limites para eles. Então o ser humano tem um instinto. Qual? O domínio. A vontade de poder. Os senhores dominam, subjugam, expressam, põem para fora esse instinto. O ser humano tem um instinto, a crueldade, a violência. O ser humano sente um prazer enorme em violentar. Quem não gosta de assistir pegadinhas para ver os fulanos se fudendo? O ser humano adora a violência. Pois é, os aristocratas são aqueles que podem violentar, porque eles são os dominantes. Os aristocratas
expressam os seus instintos. Bom, o instinto sexual, por exemplo, o aristocrata escolhe a mulher que quer, falando no homem, por exemplo. Ele não se vê obrigado a reprimir o instinto sexual. Pelo contrário, ele o afirma. Então, o fundamental é isso. A partir da constatação de que nós temos instintos e não podemos simplesmente anulá-los, os senhores, os aristocratas, a casta superior é aquela que pode fazer explodir os seus instintos. E a casta superior é a casta dos guerreiros, é claro. É a casta dos guerreiros. É a casta daqueles que vão para a luta. Os guerreiros. Guerreiros. Então, é claro, numa sociedade, todos aqueles que não são aristocratas, nobres, guerreiros, são quem? São povo, são plebe, são escravos. Em suma, são dominados. São dominados. Certo? A conclusão final aqui é essa. Os aristocratas, os nobres, amam o mundo e a vida como ele é e como ela, a vida, é. Por quê? Porque é do mundo e da vida, dos instintos, do corpo, que os aristocratas tiram a sua felicidade. Então os aristocratas amam a vida, amam o mundo, amam a ação, amam os instintos, amam as explosões. Por quê? Porque é daí que eles tiram a sua felicidade. É daí que eles tiram sua afirmação. A felicidade dos aristocratas reside no fato de que eles expressam a sua essência, a vontade de poder. A sua natureza é expressa através da externalização que eles fazem dos seus instintos no mundo e na vida. No mundo e na vida. Eles amam a vida. Não é que eles transformam a vida num grande mar de rosas, não. Não. A vida, ela é feita de derrotas e de vitórias. Mas eles não fogem da luta. Eles assumem que o centro de valor da vida é a própria vida. Então, o que define o valor da vida? A vida. E o que é a vida? É o mundo e é o corpo. São os instintos. É a luta, é a guerra. Não sei se você já sacou isso, mas o mundo e a vida é um grande palco de luta. É um grande palco de conflitos. Não adianta você querer se esconder dessa realidade. Não adianta você achar que existe algum lugar onde você esteja blindado dessa realidade. A vida é, acima de tudo, disputa, luta, competição. As pessoas vão competir sempre. O desejo das pessoas é a distinção. Só não está competindo quem sabe que não vai ganhar. Quem tem confiança no seu taco tá na briga. Tá na briga. E quem conquistou alguma coisa até hoje foram aqueles que se dispuseram a ir pro pau. Nenhum manso conquistou nada até hoje na vida. Não na vida. Não na vida.
E os aristocratas entenderam isso como ninguém. Intencionalmente? Não. Eles entenderam isso instintivamente. Então, a ação afirmativa deles perante a vida, a ação de aceitação e de mergulhar na vida com tudo, ela fazia com que a vida para eles fosse valiosa. E a vida valiosa era o que dava sentido à sua ação afirmativa. O que interessa de tudo isso para Nietzsche é o seguinte: o centro da definição dos valores, do valor de bondade na aristocracia está na vida. Isso é o que interessa para Nietzsche. O que interessa para Nietzsche é dizer o seguinte: a ideia de bem, ou melhor, a ideia de bom, na aristocracia, na nobreza, ela está na vida, ela nasce da vida. Ela nasce dos instintos, ela nasce dos sentimentos. Ela nasce do mundo de carne e osso. Tá? Isso é o que interessa você saber por enquanto. E isso é o que interessava para Nietzsche. Nietzsche valorizava tanto a aristocracia e a nobreza em detrimento dos escravos, porque reconhecia que a aristocracia colocava a definição dos valores na aristocracia era uma definição que colocava a vida como referência. Essa é a questão. A vida é a referência para eu dizer o que é bom. Entenderam? A vida é a minha referência para eu dizer o que é bom. Tá? Vamos lá. Pois bem. Em um determinado momento, impelida a casta dos guerreiros pela vontade de poder que cada um tinha, como natural só poderia acontecer, a casta dos guerreiros começa a lutar entre si. A casta dos guerreiros começa a lutar entre si. Por quê? Porque a essência do homem é a vontade de poder. Nenhum guerreiro se contentará com a sua própria conservação. Os guerreiros obrigar-se-ão a dominar o outro. Então, no final das contas, esta casta superior que se forma começa, depois de escravizados, de subjugados os escravos, ela começa a lutar entre si para ver quem são os mais superiores entre ela. O que acontece então é que quando ela luta entre si, surgem os vencedores dessa casta e surgem os perdedores dessa casta, os derrotados. Ora, como é natural acontecer, os vencedores escravizam os perdedores. Os vencedores negam o direito dos perdedores de expressar os seus instintos. Por quê? Porque, claro, eu sou o vencedor, agora você está sob o meu poder. Você faz o que eu quero. E quando eu me apodero de você,
eu impeço em você a expressão dos seus instintos. Não sei se eu estou desenvolvendo bem esse troço. Veja só. Quando você tem uma luta, surgem vencedores, surgem perdedores. Os vencedores mantêm o direito de expressar os seus instintos. E os perdedores perdem esse direito. Porque se você imaginar que, por exemplo, um cara tinha direito de ser cruel com o outro, agora que ele é um perdedor, ele não pode ser mais cruel. Por quê? Porque ele está na mão do Senhor. Nós poderíamos fazer uma analogia aqui. Imagine, patrão e empregado. Se você é empregado, você vai entender o que eu estou dizendo. Patrão e empregado. Quem é que pode expressar seu instinto de crueldade e de domínio? O patrão ou o empregado? É claro que é o empregado. É claro que é o patrão. É o patrão quem pode expressar, externalizar os seus instintos de crueldade e de domínio. Sobre quem? Sobre o empregado. E o empregado? O empregado está impedido de expressar os seus instintos. É isso. É isso que aconteceu ali na gênese da história humana. Os guerreiros lutaram entre si, a casta de guerreiros, a casta dominante lutou entre si e os vencedores impediram os perdedores de expressar os seus instintos. Tá? Agora vem a parte central da aula. Quando os perdedores, os derrotados, os fracassados, quando os perdedores tiveram a sua expressão negada, não podendo simplesmente anular seus instintos, a saída que esses perdedores encontraram foi internalizar os seus instintos. Esse é o ponto central da aula de hoje. Quando os perdedores tiveram seus instintos negados de se expressar, de se exteriorizar, a solução, a única solução que eles puderam encontrar foi a internalização desses instintos. Ou seja, quando os derrotados se viram impedidos de expressar os seus instintos, ou seja, botar para fora, fazer explodir os seus desejos, os seus instintos, quando isso aconteceu, o que eles fizeram? Voltaram esses instintos para si mesmo. Era a única coisa que eles poderiam fazer. Esse é o ponto central. Os derrotados expressavam o seu desejo de crueldade, de violência, de ação, de guerra, de sexo. Expressar, exteriorizar, colocar para fora. Certo? Quando os derrotados foram impedidos de fazer isso, como o ser humano não pode
simplesmente cancelar os seus instintos, eles tiveram que mudar a direção dos seus instintos. E eles apontaram os seus instintos para o único lugar que sobrou: o seu interior, a sua interioridade. Surge aquilo que nós vamos chamar de mundo interior. Ou seja, o homem dos instintos interiorizados, não podendo botar para fora os instintos, aponta-os para dentro de si mesmo. O homem dos instintos inibidos passa a cavar uma grande caverna dentro de si e chama essa caverna de mundo interior. Surge a interioridade do homem. Isso é fabuloso. Isso é fantástico. Eu vou chamar disso, essa intuição que Nietzsche teve é fantástica. O mundo interior, o eu interior, surgiu quando os homens são impedidos de botar para fora os seus instintos. Todo instinto que não possa se expressar se vira contra o inibido. Todo instinto inibido, ou seja, o instinto todos temos. Agora, existem circunstâncias nas nossas vidas que inibem esses instintos. Inibem. Por exemplo, o garoto que tem uma educação em casa muito rigorosa. A criança que nasce numa família muito rigorosa. Essa criança, ela tem dois caminhos. Ou ela, numa fase posterior, explode a energia que foi inibida na infância e vira um puta de um porra louca. Ou ela internaliza esses instintos, ou seja, ela vira esses instintos contra ela mesma, como um grande navio de guerra que vira os seus canhões contra ele mesmo. Você entendeu? Funciona assim. Imagine um grande navio de guerra. Imagine que o navio de guerra seja o ser humano, tá? Um grande navio de guerra. Aí imagine que você vire para esse navio de guerra na infância e diga: você está impedido de atirar. Porra, o navio de guerra nasceu para atirar, como o ser humano nasceu para fazer guerra, nasceu para ser cruel, nasceu para lutar, nasceu para dominar. Aí alguém vem e diz: você está impedido de fazer guerra. E aí o cara é inibido na sua natureza, na sua essência. Pois é, para ele existem duas opções. Uma, ele acumula as balas de canhão, acumula, até o momento em que, no momento posterior, digamos, na juventude ou na fase adulta, ele comece a atirar aquelas balas acumuladas como um louco. Ou seja, ele explode. Tudo aquilo que acumulou na infância explode e aí ele vira um puta de um porra louca, desgraçado, tá certo? Um puta de um maluco, tá? Daqueles que tem tipo no Japão, do cara que é reprimido e de vez em quando aparece um cara lá que entra numa escola, sai matando todo mundo, sabe? Você entendeu? Um maluco desse, ou isso, quer dizer, o cara que impedido de atirar,
o navio guarda as balas de canhão, guarda as balas, vai guardando, vai guardando. Chega um momento que aquilo é uma represa que não dá mais para encher de água e aquilo tem que sair por um lado. Aquilo tem que se expressar de algum jeito. E aí aquilo transborda e destrói, e quebra a represa. E o navio já não tendo lugares onde pôr mais balas de canhão, ele passa a atirar freneticamente aquilo que ele acumulou. Isso é por um lado. Ou o que pode acontecer, e é o que Nietzsche está alertando, é ele interiorizar as balas de canhão, os tiros, na verdade. Ou seja, ele vira os canhões para ele mesmo e passa a atirar nele mesmo. O homem dos desejos, dos instintos internalizados, é o homem que vira contra si os seus desejos. E aqui vem uma parte surpreendente. Aqui é para chocar vocês. O homem dos instintos internalizados é o sacerdote. É o surgimento da casta sacerdotal. É o sacerdote. São os derrotados da luta. São os guerreiros fracassados. São os guerreiros derrotados. É o sacerdote. O sacerdote é assim, Nietzsche está contando, mas, bom, você poderia usar exemplos de hoje ainda, tá? O sacerdote é aquele que interioriza os instintos. Esse movimento, ele é fundamental para você entender a filosofia de Nietzsche. Esse movimento está no centro da filosofia de Nietzsche. É a negação da expansão dos instintos, da expressão dos instintos, que faz com que surjam os monstros da moral, os monstros do mundo interno. Isso é fundamental você saber isso. A leitura de Nietzsche precisa você entender esse movimento de pessoas que podem externalizar o que desejam e pessoas que não podem. Isso é até um alerta para os pais. Isso a Nanny People esqueceu de dizer. Para mim isso é muito claro. Que isso serve para pais, isso serve para professores, isso serve para a sociedade de modo geral. O ser humano é um ser que busca a guerra, a violência. Por quê? Porque busca a distinção. Este instinto não pode ser anulado. Então, aqueles pais que vão inibindo as possibilidades do filho externar seus instintos, eles podem provocar essas duas reações que nós já abordamos. Quer dizer, ou o cara depois, isso vira uma faca de dois gumes, quer dizer, ele passa na juventude a externalizar tudo que não pôde externalizar na infância, ou ele internaliza os sentimentos de luta e vira-os contra ele mesmo. Então ele passa a lutar contra si, ele passa a se violentar. Ele passa a se violentar, ele passa a ser cruel com ele mesmo, já que não pode ser cruel com ninguém, violento com ninguém, ele passa a ser cruel com ele mesmo. Essa dinâmica precisa ser entendida. Quer dizer, Nietzsche é essencialmente um psicólogo. E o que é a psicologia, se não o exame deste mundo interior que foi externalizado? E o que é a psicologia? Eu ousaria dizer a psicanálise,
senão tentar fazer com que a pessoa expresse os seus desejos. É por isso. Porque a repressão da expressão dos desejos provoca reações nas pessoas. Provoca reações. Ela não fica impune. Pelo contrário, a vontade de punir que as pessoas não podem externar passa a ser vontade de se punir. Tá? Voltando aqui à história que nós estamos contando, quando o homem perdedor se vê acuado e precisa internalizar os seus instintos, surge a casta sacerdotal. E aí, surge uma casta de hábitos interiores. Surge a casta hostil à ação. Por quê? Porque ela mesma não pode agir. Surge uma casta hostil à guerra. Por quê? Porque ela é a perdedora da guerra. Os pacifistas são dessa turma aqui. Quem é que fica gritando por paz? Quem é que fica reclamando da violência? Quem não tem o poder de violentar. Quem é que fica pedindo por paz? Quem se fudeu na guerra. Quem é que foge da luta e busca um cantinho de paz? Quem já se deu mal na luta. Quem não tem poder para ir lutar. Quem não tem poder para entrar na guerra. Esta casta dos sacerdotes, ela tentou esconder que o que ela nutre é um grande ódio e um grande desejo de se vingar daqueles guerreiros. Só que ela não tem força para isso. Ora, a casta perdedora, aquela que odeia e quer se vingar dos guerreiros, mas que não tem força no mundo, na vida, para se vingar dos guerreiros, o que ela vai propor? Ela vai propor a anulação do mundo da vida e a anulação do mundo dos sentidos. Impossibilitada de se vingar no mundo da vida, ela propõe a anulação do mundo da vida e dos sentidos. Claro. Ela passa a avaliar o mundo da vida a partir da derrota que ela teve no mundo da vida. E aí ela passa a querer um mundo sem lutas, sem guerra, sem disputas, sem sensualidade, sem alegrias, sem dor, né? Porque a luta provoca dor, sem sentimentos. E o problema é um só. Quando você afasta tudo isso da vida, você está se deslocando da vida. Você se desloca para a vida. Você se desloca da vida. O que essa casta sacerdotal propõe? Ela propõe transferir o valor da vida para fora da vida. Para onde? Para um nada. Este nada é o que Nietzsche chama de ideais ascéticos, ou de ideal ascético. Este nada é aquilo que ela vai chamar, por exemplo,
de Deus. Então a casta dos sacerdotes cria Deus, diz que Deus está fora da vida e transfere o valor da vida para fora da vida, para Deus. E assim propõe uma fuga a Deus. E aí passa a dizer para nós: você deve abrir mão dos seus sentidos em nome de Deus. Você deve abrir mão do sexo em nome de Deus. Você deve se tornar um ser pacífico em nome de Deus. Você deve valorizar sua vida em nome de Deus, em nome do que está fora da vida. O valor da vida para a casta sacerdotal está fora da vida. Então você já percebe que se a moral aristocrata, a moral da vida, a moral da afirmação da vida é a moral dos nobres, a moral dos sacerdotes é a moral escrava. Então existe uma espécie aqui de competição moral, onde esses sacerdotes propõem a vitória do seu modo de vida, que é o modo de vida interior. É o modo de vida daquele que olha para dentro, daquele cauteloso, daquele prudente, daquele que não age, do manso, do calmo, do que não gosta da ação. Enquanto os aristocratas, os nobres, amam o mundo e a vida, porque reconhecem na vida o valor da sua felicidade, da sua bondade, enquanto o bom para o aristocrata está na vida, o bom para os sacerdotes está no além-vida, está no fora da vida, está no outro, está no ascético, está no ideal fora da vida, está no Deus, está no nada. E aí, amigos, os sacerdotes fazem uma das inversões mais filhas da puta da história da humanidade. O conceito de bom se transforma em conceito de bem. Filhas da puta! Você vira pra mim e diz: e daí, professor? Eu não entendi qual é a relevância. Não entendeu? No conceito de bom, o bom era atributo de uma vida nobre. Pois é, o bem não é atributo. O bem é substantivo. E o bem é o que está fora da vida. É o Deus. Não é isso ou não? Deus não é o bem? Os escravos, os sacerdotes, os perdedores, os fracassados transformam o conceito moral de bondade em um substantivo que está fora da vida, em um bem que está fora da vida. E aí, cinicamente, eles olham para a vida a partir daquele bem. Eles avaliam a vida de fora da vida.
E aí o que eles passam a pregar? Olha que cachorrada! A vida boa é a vida servil. Puta que pariu! A vida boa é a vida servil. É a vida como servo. Claro, eles são os servos. Eles são os escravos. Então eles passam a pregar os valores dos servos. O valor dos valores muda nos sacerdotes. Eles passam a dizer, por exemplo, que a cautela, que é uma qualidade do servo, porque o forte não precisa de cautela, o dominante não precisa de cautela, o fudido do pedaço, para quem assistiu as outras aulas, o Brad Pitt, ele não precisa de cautela. O forte vai lá e faz. De repente os fracos dizem que a cautela é uma virtude e não um vício. Vocês entenderam a proposta ou não? A coisa é mudar o valor dos valores e não os valores. Os valores sempre existiram. O virtuoso, o humilde, o prudente, essas coisas sempre existiram. Só que na nobreza, essas coisas tinham um valor inferior. Por exemplo, o fulano que é o cauteloso era para a classe nobre, aristocrata, guerreira, o medroso, o bundão. O cauteloso é o bundão, claro. Você imagina numa guerra. Aí numa guerra você olha para o lado, o companheiro do teu lado fala o seguinte: temos que ter cautela. Ora, quem que é esse cara? É o bundão. Porra, quem é que vai falar que tem cautela? Quem tá com medo de ir pro pau, cara. Porra. Então, a aristocracia sempre odiou esse negócio de falar em cautela, cara. Vamos pro pau. Nós vamos morrer. Vamos morrer com honra. Vamos morrer, mas não vamos virar bundões. Vamos morrer com honra. Vamos lá pra luta. Vamos lá mostrar quem é que manda. Então, a travessura que propõe os sacerdotes é essa. Não é mudar os valores. É mudar o valor dos valores. Então, o que era virtude vira vício. E o que é vício vira virtude. Então, Nietzsche vai dizer que a casta sacerdotal se uniu em um povo, basicamente. Os judeus. Os judeus são os símbolos, são na verdade a expressão dessa casta sacerdotal, porque é o povo religioso eminentemente religioso, quer dizer, os outros também são religiosos, mas a própria característica dos deuses gregos, dos assim chamados deuses pagãos, a própria características desses deuses são características aristocratas, são deuses aristocratas. Os deuses gregos são deuses que gostam da guerra, gostam da ação, gostam da luta, não sei se você sabe, quer dizer, Homero, aqueles deuses lá, são deuses todos que valorizam o guerreiro, o homem ativo, não sei o quê. E você tem ali no meio os judeus. Certo? São o povo sacerdote por excelência. Nesse ponto, é claro que poderia haver aqui alguma conjectura, alguma ligação entre judeus, o que Nietzsche está falando sobre judeus, e o nazismo. Mas cuidado. Eu não vou explicar esse ponto agora, mas isso não pode ser feito. Tá? Seguindo o ponto. Avançando aqui,
também isso é essencial. Os sacerdotes, você sabe o que eles fazem? Não conseguindo superar os guerreiros, você sabe o que eles fazem? Eles se unem aos escravos. Você lembra? Tinha os escravos ainda. Tinha a casta superior e os escravos. Dessa casta superior surgiu os guerreiros e os sacerdotes. O que os sacerdotes fazem? Não conseguindo lutar contra os guerreiros, os sacerdotes se unem aos escravos. Por quê? Porque agora você consegue perceber que esses sacerdotes têm muito em comum com os escravos. Porque os escravos também são os sofredores, os negados, os interiores, os homens interiores, os homens dos hábitos interiores, os escapistas do mundo, os abstinentes, como é próprio de todo escravo louvar a abstinência. Não podemos nos entregar aos apetites do corpo, não sei o que. É claro que não. Vocês não têm muito mesmo, então vocês louvam essa ação. Então o dado aqui é que em um determinado momento os sacerdotes se unem aos escravos. E como? Os sacerdotes oferecem aos escravos um remédio para o seu sofrimento. E o remédio é o ideal ascético. É o nada. É o nada. Os sacerdotes criam o nada, viram para os sofredores, para os escravos, para os feios, para os fracos e diz: eu tenho aqui um nada para vocês apoiarem a vida de merda que levam. O que vocês acham? E os fracos e os escravos adoram essa ideia. Então, sacerdotes, casta sacerdotal e escravos se unem para derrubar o modo de vida guerreiro, ativo. Tá? Esse remédio é o mesmo remédio que ofereceu Sócrates, da aula que nós falamos, da aula sobre o crepúsculo dos vídeos. É o mesmo remédio que ofereceu Sócrates aos atenienses. Sócrates era um desses sacerdotes. Então, quando Sócrates vira e fala: ô gente, olha aí, existe um mundo das ideias, hein? É claro que o que Sócrates está dizendo é: ô gente, tem um jeito aí de escapar do mundo, hein? Legal. Aí todo aquele pessoal que estava tudo se fudendo, falou: opa, vai lá e escapa do mundo. Agora tem um lugar para escapar do mundo. Sacerdotes e escravos. Agora já dá para chamar tudo de escravo, tudo de fracos, tudo de sofredores. Encontram um motivo em comum para desprezar a vida. Então aí o que eles passam a dizer? Que a vida é injusta, que a vida é uma grande ilusão, como vai dizer Descartes. É uma ilusão dos sentidos. Que a vida é feia. Que a sociedade é injusta, como vai dizer os socialistas. Olha como a sociedade é filha da puta, hein? Pessoas explorando as outras. Isso é porque você é o explorado, né? A vida é miserável. A vida é feia. Eles querem fazer crer que a vida é injusta em si. O que eles não dizem é que não é que a vida é injusta em si. A vida é injusta para eles. Para eles a vida é injusta. Sacerdotes e escravos se juntam para desmerecer a vida. A palavra certa é deslegitimar a vida como palco das distinções. Então eles se juntam para dizer para os guerreiros: vocês não podem lutar no mundo da vida. Vocês têm que lutar no mundo do nada que nós inventamos. Quando os guerreiros vão lutar nesse mundo do nada, quase que obrigados, os guerreiros
a força dos guerreiros, da ação, da luta, da guerra, da violência física mesmo, não vale mais nada no mundo da dialética, no mundo do socialismo, no mundo da ciência, no mundo da matemática, no mundo da abstração. A força não vale de mais nada. Aqui, para avançar nessa discussão, eu só queria deixar claro o conceito de atividade e reatividade. A característica da aristocracia é a atividade. E a atividade é o quê? É a definição de valores a partir de si. Quer dizer, o aristocrata é aquele que define-se a partir de si, dizendo um grande sim a si e ao mundo que ele enxerga. O escravo define-se a partir de um não. Por quê? Porque o escravo é um sujeito absolutamente atrelado ao seu senhor. Ele não vive sem o seu senhor. Ele não vive sem o seu senhor. Então ele é obrigado a definir a vida a partir do não que ele dá ao seu senhor. Então ele diz não ao outro, portanto sim a mim. Ele define-se a partir de um não ser. O senhor é um ativo, porque ele define a sua trajetória a partir do que ele quer. O escravo é um reativo, porque ele define a sua trajetória a partir do que ele não quer ver na frente. Certo, gente? Estamos indo bem? Bom, o que acaba acontecendo é que quando os sacerdotes se unem aos outros escravos, ao povão, à plebe, eles acabam fazendo a revolução. E a revolução, uma revolução moral, né? E a revolução é o seguinte: eles impõem o mundo do nada como referência de vida. Essa é a revolução. E essa revolução tem um nome na sociedade moderna, na sociedade ocidental. Chama-se cristianismo. Esta é a revolução, cristianismo. O que é a revolução? O que é o cristianismo? É a vitória dos escravos. E a vitória dos escravos, a marca dela é a inversão de valores. A inversão de valores que acontece justamente porque você tirou a vida de carne e osso, a vida dos desejos e dos instintos, a vida das sensações. Você tirou dela a capacidade de definir os valores da existência. Os valores se transformam nos valores do nada. Então você inverte o sentido da vida. O nada passa a definir a vida correta e a vida incorreta. As pessoas passam a viver de acordo com nada e não de acordo com a vida. A referência, essa é a marca do fraco. A referência da vida do fraco é um lugar ou algo que está fora da vida. O fraco não define sua vida tendo em si mesmo suas referências. Eu gosto disso, eu sou isso. Não, ele define-se a partir de algo que está fora dele. Deus disse para mim isso, então eu vou fazer. Os especialistas disseram para mim, então eu vou fazer. Entende?
A partir da vitória da moral escrava, da moral cristã, o surgimento do cristianismo é o símbolo. A crucificação é uma espécie de marco na história da inversão de valores, do surgimento, da imposição da moral escrava como moral dominante. Veja, o que faz a força e a fraqueza não é simplesmente ocupar o poder moral. Então, o fraco não se torna forte por estar aí. O que faz a fraqueza e a força é aonde está o valor da vida. Para a aristocracia, para os nobres, está na vida. Para os fracos, os escravos, está fora da vida. Então, quando os escravos tomam o poder moral, eles não se tornam os fortes. Porque eles estão sempre obrigados a manter o estado de negação da vida para sobreviver. Porque não se deixem iludir. A negação do mundo da vida e do mundo dos instintos é a estratégia de sobrevivência do fraco. O fraco sabe que se deixar pela vida, ele é esmagado pelo forte. Então o fraco nega o mundo da vida para que possa existir. Quando a moral escrava faz a revolução, ela passa a servir para todos os sofredores e os feios da história do Ocidente se apoiarem nela. A moral escrava passa a ser o apoio de todos os pobre-diabos, os malfeitos, os feios, os bundões, todos esses caras sofredores, os defeituosos, todos os defeituosos passam a ter uma simpatia enorme pela moral escrava. Vence a vontade de vingança. Vence a vontade de nada. A vitória do cristianismo é a vitória da mesquinharia, do ressentimento, do recalque dos fracos. A vitória do cristianismo é a vitória da morte sobre a vida. É a vitória do deslocamento da vida para um nada. Para um lugar sem sentimentos, sem sensações, para um algo imaterial, que é o mundo de Deus. Não dá nem para dizer que a vitória do cristianismo é a vitória do mundo triste, porque nem a tristeza o cristianismo não é digno nem da tristeza, porque o cristianismo não consegue nem aceitar a tristeza. Pelo contrário, é pela tristeza dos seus membros que institui-se o cristianismo. Quando o cristianismo nega a tristeza, nega a dor, nega o sofrimento, e insiste em ver um mundo criado por Deus, insiste em se refugiar em Deus, ele nega a alegria, nega a conquista, nega o domínio. A primeira providência dos escravos cristãos é a criminalização da vontade de poder. É a criminalização da ação. É a criminalização dos instintos. Os instintos que são a base da vida
passam a ser vícios. Aqueles que se dedicam a impor sua vontade sobre outros passam a ser vistos como cretinos. Os homens de ação, aqueles que buscam a distinção, os belos, passam a ser culpados pela sua beleza. O cristianismo é isso. Todos têm que ser feios e fracos como nós. Ninguém tem o direito de ser belo. Todos têm que ser fracos. O homem interior passa a ser superior ao homem exterior. O homem interior ressentido, que se virou contra ele mesmo, passa, e que nós vamos analisar a fundo na próxima aula, passa a ser a regra a ser seguida. A regra agora é: faça guerra contra você mesmo, violente-se, sacrifique-se, martirize-se, não aceite o seu corpo, não aceite o mundo, aceite apenas Deus. Típico do feio. Feio mesmo, estou falando de aparência. O feio é isso. O feio precisa apelar para um mundo além de Deus. É o feio que apela para o mundo de Deus, porque é feio. Como o mundo de Deus é imaterial, como o mundo de Deus é o mundo do pensamento, da razão pura, do logos, do verbo, o mundo de Deus é um mundo perfeito para os feios. Não para a Gisele Bündchen, não para a Juliana Paz, mas para o feio, para o cristão. Feios. Cultivam o mundo imaterial, porque no mundo material são feios. Claro, o mundo da razão pura é um mundo onde as aparências não importam, não é? Quem é que vira e fala essa porra? As aparências não importam. Quem é que fala isso? Quem é feio, claro. Você já viu alguém belo falando que as aparências são... Só se for hipócrita. Só por hipocrisia. Só por imposição social, entendeu? Porque os feios fazem isso. Eles se impõem a todos esse tal de... Como é que chama isso? Bom senso. Não é bom senso. Ai, caralho, como é que é o nome disso? Porra, eu vou ficar o dia inteiro pensando aqui. Politicamente correto. Politicamente correto. Os feios são os que impõem esse politicamente correto. Vira a Juliana Paz e fala: eu sou gostosa mesmo, sou puta de uma gostosa. O que as feias vão falar? Ai, que arrogante. Todas feias. Que arrogante. Ai, que... Tudo ressentimento. Tudo recalque. Vem uma gostosona e começa a dançar na televisão e as feias falam: ai, que mulher, como é que é? Que desvalorizando a mulher, que despudorada. Nossa, as feias impõem o mundo do politicamente correto para controlar os apetites, para que o forte não possa externar os seus apetites, para que todos sejam doentes como eles, porque isso é doença. A internalização dos apetites, que agora com o cristianismo está institucionalizada, ela é uma doença. É o que Nietzsche chama de doença. Doentes são esses, porque quando você internaliza os seus instintos, vira contra eles mesmo, você começa, é o navio que começa a atirar contra você mesmo, você começa a se destruir, você começa a ficar deteriorado, doente, decadente mesmo. O navio que começa a se explodir, começa a ter furos,
começa a ficar ruim a navegação para ele. Ele começa a ficar doente. É a vitória dos feios. Então aí a Juliana Paz, para não ser apedrejada por esses recalcados, ela é obrigada a falar que eu não sou tão bonita assim, né, gente? Só para não terem que, não encherem o saco dela. Você vê só? Então quando o cristianismo vence, inverte-se os valores. A paz passa a ser melhor do que a guerra. Típico para quem não gosta de lutar. Um mundo pacífico. Não era o John Lennon que dizia isso? Imagine um mundo onde todos não lutassem. Nossa, isso é muito legal para quem é fraco, né? Quem é que quer um mundo pacífico? A gazela ou o leão na selva? Responda rápido. Você acha que o leão vai falar, poderíamos todos nos dar bem aqui na selva? Ou é a gazelinha que vai ser comida? Ora, gente. Esse daqui também é absurdo. Os cristãos impõem a humildade sobre o orgulho. Tem que ser humilde. É o que falam pro forte, tem que ser humilde. Sabe por que o forte tem que ser humilde? O que é a humildade? É assim, você é bom pra caralho, tá? Mas você, por algum motivo, precisa conter o seu talento. Isso é humildade. Vai falar que não é. Humildade é isto. Você é foda, mas você não pode mostrar que é foda, porque senão alguém vai achar ruim. Quem vai achar ruim? Quem é um bosta. Então seja humilde, ou seja um bosta como eu. E se você não é um bosta como eu, pelo menos finja, para que eu não fique mais bosta do que eu sou. Então, os aristocratas, os nobres, tinham orgulho. O orgulho, sim, é a característica do homem virtuoso de verdade, nobre, afirmativo da vida. É o cara que sabe o seu talento. É o cara que diz sim para ele mesmo. Eu sou bom. Não para os cristãos. Para os feinhos, fraquinhos. Tem que ser sempre humilde. E ainda dizem que é pecado ser orgulhoso. Porque, claro, eles estabelecem todo um arcabouço ideológico para convencer o fraco. Não, olha, o diabo vai te pegar, hein? Você não pode ser orgulhoso. O orgulho é pecado, você vai parar no inferno. Claro, eu não vou parar no inferno, eu vou me dar bem na vida se eu resolver expressar meu talento. Mas e o diabo? O diabo não tem diabo. Sou eu e você na briga. Eu e você. Porque você lembra Nietzsche na primeira aula que eu dei lá. Não tem coisa além de mundo. Não tem além mundo. É eu e você na briga. Eu e você vamos brigar. Eu tenho o meu talento, você tem o seu. O seu talento é uma bosta. Então é você quem vem dizer que eu tenho que ser humilde para não expressar meu talento e mostrar para todo mundo aqui que eu sou foda. É o cristão quem vem com o papo de prudência. O forte é o imprudente. Porque o imprudente quem é? É o cara que vai pra luta. Vai conquistar o que quer. Imagina o cara que vai conquistar uma mulher. Passa um avião na frente dele. Ele vai lá. Qual é o valor que você precisa ter para ir diante de uma mulher, passar uma cantada, mandar flores, fazer o que você quiser fazer para conquistar ela? Qual é o valor que você tem? A prudência? Pela prudência você fica na tua. Pela prudência você fica na tua. A prudência te diz um não. Não vai. Fica capaz de você levar um fora. Ora, seja um imprudente, dizem os nobres. Vai lá e tente, conquista o que você quer. Faz parte da vida dizerem não. Mas os cristãos transformam a prudência em algo melhor que a imprudência. E aqui vem o melhor. Essa é a parte mais... É a parte assim
que eu acho mais incoerente no cristianismo é essa. É que os cristãos transformam a fraqueza deles em liberdade. Essa é a parte mais escrota, porque eles fingem que a fraqueza deles é voluntária. Ou seja, eu sou fraco, mas não porque eu sou fraco mesmo, é porque eu percebi que eu tenho que abrir mão de uma parte da minha força para o bem comum, eu tenho que respeitar você. É toda essa fala mansa. Eu tenho que respeitar você. Eu decidi livremente não te esmagar, amar você, ser prudente. Eu decidi livremente a paz, ser humilde, para que eu possa dar o direito de você se expressar também. E o cristianismo gosta de travestir a sua fraqueza por liberdade. Quer dizer, não é que você é fraco, não. Você livremente decidiu recuar, não é verdade? Livremente decidiu. Por que o cristianismo faz isso? Para colher os méritos. Para colher os méritos, porque aí ele diz o seguinte, a boa intenção é isto. Então ele quer colher os méritos por essa boa atitude de recuar deles. Quer dizer, eu decidi recuar não porque eu vi que você é muito mais forte do que eu, e sim porque eu decidi isso. Então agora ele tem direitos. Agora ele tem méritos. E esses méritos ele vai colher aonde? No mundo da vida? Também. Mas principalmente no mundo do nada, de Deus. Onde os fracos serão valorizados. Em suma, o cristão ele transforma a sua fraqueza em liberdade para que ele possa colher os méritos por essa fraqueza e garantir lugares especiais naquilo que ele chama de paraíso. Garantir lugares especiais no além-mundo. Ele cria um além-mundo e fala, olha, no além-mundo existe um paraíso e um inferno. Quem vai para o paraíso? São os cautelosos, os receosos. E quem vai para o inferno? São os ativos. Então ele agora transformou sua fraqueza em liberdade, porque ele diz, eu decidi livremente ser cauteloso. Então eu mereço ir para o paraíso. E você? Vai ir para onde? Vai decidir o quê? É bom você decidir ser cauteloso também. Você vê quanta... Você vê? É isso que eles fazem. É isso que Nietzsche está denunciando. Para Nietzsche, o cristianismo é a maior expressão da decadência da cultura ocidental por causa disso. É absolutamente negadora da natureza, do ser humano, dos instintos, do corpo, de tudo o que é realidade mesmo. É esta a indignação de Nietzsche com o cristianismo. O nada, o Deus, o além-mundo dos cristãos é o que lhes garante a vingança e a felicidade que eles não vão ter no mundo da vida. O além-mundo é o que garante que a feiura deles aqui não conte. E o que é a fé? É a esperança que eles têm de serem os fortes no além-mundo. Porque aqui está difícil. Aqui eles são os fracos. A força que eles gostariam de ter aqui, mas que eles não podem ter, porque eles não podem destruir o ideal ascético que criaram. Então a força que eles não podem ter aqui, eles transferem para o além-mundo. Eles são os fortes do além-mundo. E isso vale para o cristianismo, vale para o socialismo. Para o socialismo também.
Quem são os líderes do comunismo? Quem são os líderes socialistas? São os revolucionários, claro. Claro. A revolução socialista culmina sempre com eu, o revolucionário, no poder, coincidentemente. Definindo as regras do que é justo e do que é injusto. É uma coincidência absurda. Todas as revoluções socialistas terminaram com os socialistas no poder. Puxa, mãe. Não, mesmo que eles não tivessem capacidade para ocupar o poder. Então, para os feios, fracos, doentes, é sempre conveniente entregarem-se a um mundo imaterial, imaginário e fora da vida, onde nada disso conte, onde eles sejam os fortes. E a esse mundo, o mundo ocidental chamou por vários nomes, usou vários nomes para esse mundo. O primeiro foi Deus, teve também o mundo das ideias, quer dizer, foi na verdade antes, né? De Platão, depois teve Deus, teve a matemática. A matemática é um barato para os feios. Que feio não gosta da matemática. Que feio não gosta de estudar pra caralho. Que feio não gosta do mundo da inteligência. Não confundam. O forte também gosta da inteligência. Mas para o forte, para o aristocrata, a inteligência é um luxo. Não é uma necessidade de sobrevivência, como é para o fraco. O fraco precisa ser inteligente para sobreviver. É aquela coisa do bullying da escola. Sala de aula, você tem o pegador e você tem o fraquinho, o raquítico, o feinho, o dentuço. O dentuço é o melhor aluno da sala, por quê? É o que lhe sobrou. É o que lhe sobrou. É o que restou para ele. É o espaço social que lhe restou, é o papel social que lhe restou pelo fato de não conseguir se destacar do outro jeito. Então ele se distrai no mundo da matemática, que é um mundo imaterial. Não tem sentimentos no mundo da matemática, não tem alegria, tristeza. Ele se destaca no mundo da ciência. A ciência é legal por causa disso. É também um grande ideal ascético a ciência por causa disso. Não tem sentimentos, não tem sentidos, não tem a razão. Quando Nietzsche fala de ciência, claro, ele está falando de ciências do tipo toda e qualquer ciência que não considere os sentimentos humanos, como a metafísica, por exemplo, como a matemática, né? Como se o cientista não importasse no fazer da ciência, como se não tivesse influência quem é e como é a fisiologia do cientista. Entenderam? Então, como eu gostaria de concluir essa aula? Da seguinte maneira. No que Nietzsche apoia sua afirmação de que a moral nobre é melhor do que a moral escrava? Na vida. A referência do valor que Nietzsche quer que atribuamos é a vida. A proposta de Nietzsche é: vamos fazer da vida o grande centro da atribuição dos valores dela. É isto que Nietzsche aplaude na moral nobre e é isso que Nietzsche condena na moral escrava. A moral escrava é a moral da ausência da nossa energia vital, energia de vida. E a moral nobre é justamente aquela que afirma a nossa energia de vida. Então, a gênese do conceito de bondade, do conceito de bom e depois do conceito de bem é esta. O conceito de bom nasce
da gênese da moral nobre. E é um conceito afirmativo. O conceito de bem é revelador, é um sintoma de uma moral escrava. Por quê? É o conceito de uma substância que está fora do mundo. Então é um sinal de uma vida deslocada da vida, de uma vida fora da vida. Entenderam? Nietzsche tinha esta preocupação. Devemos viver dentro das nossas vidas. Eu espero na última aula sobre a genealogia da moral falar sobre o eterno retorno, que não é um tema propriamente da genealogia da moral. Eu vou citar um aforisma da Gaia Ciência. Mas lá eu quero expressar essa preocupação de Nietzsche. Tenhamos em nós o centro da nossa existência. Tenhamos a coragem de avaliar a nossa existência a partir dos nossos critérios. Não vamos deixar que nenhum porra de um padre, de um metafísico, de um pastor, de um socialista, de nenhum porra desses, de um democrata, não vamos deixar que nenhum desses caras digam para nós qual é a vida que nós temos que viver. Porque a vida quem faz somos nós. Nós é que dizemos o que é bom e o que é ruim para nós. Tenhamos coragem de fazer essa afirmação. E não ficar nos entregando para valores que estão fora da vida, deslocando nossa energia vital para fora da vida. Entenderam? Certo? Então a aula está encerrada. Esse é o apelo. Esse é o que Nietzsche nos estimula a fazer. Nietzsche não está dizendo para a gente agir como ele, Nietzsche. Nietzsche está dizendo simplesmente o seguinte: você tem dentro de você o seu corpo, os seus instintos, todos os critérios que você precisa para definir a vida. Não entregue-se a critérios exteriores. Então Nietzsche não está propondo nenhum novo critério do tipo, agora eu tenho que fazer o que Nietzsche diz para eu fazer. Não. Nietzsche está dizendo, julgue você a sua vida. Veja o que você gosta. Veja o que você gosta na sua vida. Você gosta o quê? De comer quiabo? De comer pão com mortadela? O que você gosta de fazer? É isso? Avalie-se pelo que você gosta. Avalie-se pelo seu estado fisiológico. E defina o valor da sua vida a partir disso. O que você gosta? De se vestir de vampiro? O que você gosta? De tomar vinho? O que você gosta? De dar aula? De ser advogado? Certo? Avalie. Tem como centro da sua existência o seu ser. Tenha coragem de dar-se valor a si mesmo. Tá? Tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aula. Desculpe. Só lembrando, eu planejo fazer mais 2 aulas além dessa. Então teremos uma segunda e uma terceira aula. Vamos ver aí se eu consigo, já na próxima semana, dar a segunda aula. Tá? Abração aí, pessoal. E até esta aula. Até a próxima. Tchau, tchau.